Nós mudamos para Varta. Depois o meu marido levava da Varta para Londrina as Três Marias de Kombi. Eu tinha que fazer um guarda-pó para elas porque era muita poeira, não tinha asfalto. Então elas iam uniforme, blusa branca, tudo, e eu fazia um guarda-pó para elas cobrirem, né? E era aquela luta. E vocês estavam morando na Varta? Na Varta. Aí na Varta tinha uma outra atividade do seu José, no caso, além do sítio, né? Ele tinha uma máquina de arroz, né? Que ali ele andava, até tem uma coisa muito, muito bonita para a gente contar, que ele que foi que carregou toda a areia para construir a igreja da Varta. E a igreja é muito bonita, até hoje eu acho que é uma obra muito boa, que foi feita planta da Polônia, né? Porque a Varta foi assim um lugar que foi colonizado por muitos poloneses, bastante poloneses, uma família muito católica. Até a gente viu a construção da igreja com muita ansiedade, porque era uma igreja de madeira que reuniu meu marido, os poloneses todos, né, para escorar até sair a construção da nova igreja, porque ela estava meio perigosa. Aí então ele ia sozinho lá, ele pagava uma pessoa para carregar areia e ele ajudando. Apesar que a primeira construção da igreja, o arquiteto não fez a profundidade certa para conseguir o detalhe da igreja, que era bem alto, teve que afundar aquele. Então perdeu a primeira fundação. Aconteceu. Sorte que teve gente, acho que como é que a gente fala? Pessoa que tinha prática que percebeu aquilo. Aí viram o padre, não sei por que foi o caso. Então prorrogou mais um pouquinho. A gente fazia assim novenas, pegava Nossa Senhora da igreja, o padre deixava a gente pegar a devoção que a gente tinha, né? E nós tínhamos um sítio, que o marido tinha máquina de arroz, e tinha também um sítio, até hoje, do pessoal, acho que Façula, esse pessoal lá da Varta. Nós era vizinha de Façula, né? Agora foi vendido por Antônio Valese, né, médico. Agora disse que ele vendeu, não sei para quem, mas é divisa do Façula. E tem uma mina, a gente descia lá na mina para olhar Nossa Senhora, depois voltava na igreja, era a devoção que o pessoal tinha, né, para vir chuva. Aí era a fé que o pessoal tinha. Então, a chuva foi muito bom, a chuva quando vinha essa seca, mas só que foi muito triste, foi as queimadas, né, que devastou o Paraná. As pessoas novas que a gente conversa hoje, parece até, falo que não acreditar, porque a bondade de Deus foi tão grande que recompensou com as matas novamente, que as pessoas novas não dá para dizer o que sofreu o povo em 63, um mês de fogo, né? Que nós aqui morava na Varta, e a gente sabia as notícias, parece que olhava de lá da Pucarana, era uma cor à tarde, à noite, assim, vermelhada, parece que clareava mudou o céu. Mudou o céu, clareava muito de longe. A gente vivia rezando para Deus mandar chuva mesmo para apagar essas... E nas estradas dava para perceber cinza? Ah, sim, o pessoal que morava mais perto de nós, apesar que era bem longe, né? Mas gente que morava mais perto. Olha, a gente via pessoas reclamar. Eu tenho uma vizinha, que hoje em dia é minha vizinha, e ela conta que o marido tinha uma fazenda em Ortigueira, e eu acho que o fim da vida dele foi isso, porque ele chegava na fazenda, depois que acabou tudo, o incêndio, não tinha mais mata, não escutava mais nem o cantar dos passarinhos, porque morreram até os passarinhos com fogo, né? Então foi uma tragédia muito grande.